Oi pessoal, tudo certo? A professora vai estar explicando nessa aula de hoje a parte dos orbitais, orbitais S, P, D e F. Já foi falado sobre eles em outros conteúdos, quando se estudou a parte da eletrosfera, distribuição eletrônica, distribuição em subníveis, os números quânticos, lembram disso? Pois é, agora eu vou trazer essa questão dos orbitais para as ligações químicas, que nós também já estamos estudando e estamos vindo aí em algumas aulas falando sobre elas. Ligação iônica, ligação covalente polar, apolar, dativa, ligação metálica, lembra? Pois é. Quando eu falo da ligação simples, dupla e tripla, eu me remeto à ligação covalente, porque a ligação simples, dupla e tripla aparece nos compostos moleculares. Então eu vou falar primeiro dessas ligações para depois explicar a questão dos orbitais, a representação dos orbitais, e vocês vão entender o porquê, tá bom? Para iniciarmos aí essa fala das ligações simples, dupla e tripla, que a gente já conversou no início do ano, quando foi estudado os compostos orgânicos, também já foi citado nas aulas anteriores nas ligações covalentes. Eu trago essa estrutura aqui embaixo, só para a gente dar uma revisada. Nessa estrutura que eu tenho aqui embaixo, um hidrocarboneto, conforme já foi estudado, porque só tem carbono e hidrogênio. Onde vocês têm uma ligação simples, vocês têm uma ligação do tipo sigma, ok? Então aqui eu tenho sigma, 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 sigma. Aqui também é sigma, aqui também. Tripla. Quando é tripla, nós temos duas π's e uma sigma. Então, aqui eu tenho duas ligações π, duas π's, e eu tenho uma ligação sigma. Outra sigma, mais uma sigma, sigma, sigma. E na ligação dupla? Na ligação dupla, nós temos uma sigma e uma π. Vocês devem estar se perguntando assim, por que a professora está colocando isso para nós novamente? Porque ela já falou sobre a ligação simples, ligação dupla e ligação tripla lá na ligação covalente. Inclusive citou os tipos sigma e π. Porque para que vocês possam entender o próximo passo que eu vou estar dando, que é os orbitais, vocês precisavam dar uma relembrada nessa questão do sigma e do π, a ligação simples, dupla e tripla, ok? Então, vamos dar sequência aí a essa parte das ligações, falando agora dos orbitais. Que tipos de orbitais nós podemos ter? Nós podemos ter os orbitais S, P, D e F. Já falei para vocês que foi estudado lá na parte da eletrosfera, então não é novidade para vocês. Nos números quânticos, estes orbitais eram representados em caixinhas, lembram? O orbital S, no máximo 2 elétrons, então uma caixinha, porque em cada caixinha conseguimos colocar aí 2 elétrons com spins opostos, então isso já foi estudado. Só que agora nós vamos estar trabalhando essa questão dos orbitais dentro da ligação covalente. Os orbitais podem ser o S, o P, o D e o F, porém vocês vão perceber mais a questão do S e do P. Um ou outro exercício que vai aparecer o D, e nem vamos ver o F, tá? Então o nosso foco maior aqui vai ser o orbital S e P. Por quê? Porque como eu vou estar trazendo essa parte dos orbitais para as ligações covalentes, não sei se vocês lembram, mas no conteúdo de ligações a gente trabalhou os elementos representativos. A maioria dos exercícios, a maioria dos exemplos que tratamos foram, os elementos representativos. Quem são os elementos representativos? Elementos do grupo 1, do grupo 2, que também já estudamos lá no conteúdo de classificação periódica dos elementos, que é a tabela periódica. Os elementos do grupo 13, 14, 15, 16 e 17. Na ligação covalente,
nós trabalhamos mais com o boro, que está no grupo 13, e depois com elementos do grupo 14, 15, 16 e 17. Elementos do grupo 18 também apareceram em alguns exemplos, quando a professora explicou para vocês a expansão da camada de valência, certo? Então, a gente vai estar trabalhando aí com essa classe de elementos, que são mais os representativos. E só para lembrá-los que os elementos representativos, porque eu vou precisar que vocês lembrem disso, tá? Lá na tabela periódica, estes aqui, ó, terminam em S, a distribuição eletrônica, lembram? Essa família e esta família terminam a distribuição em S, não esqueçam disso. E essas famílias aqui, 13, 14, 15, 16, 17, 18, terminam a distribuição em P. Não esqueçam também, porque é muito importante para o que vamos dar sequência agora nos nossos estudos, certo? Então, elementos que terminam em P e os elementos que terminam em S. Ó, aqui, não vamos esquecer disso, certo? Então, os elementos que terminam em S são representados pelo orbital S. E sabe como deve ser representado o orbital S? Pela esfera. A esfera representa o orbital S. O orbital P é representado por halteres. O que seriam os halteres? Os halteres seria isso aqui, ó. Um halter. Aqui está a representação. É do mesmo tamanho aqui, mas acabou ficando um pouquinho menor. Mas é para ser representado do mesmo tamanho, ambos os lados, certo? Só que o orbital P tem 6 elétrons. Lembram das caixinhas? Que eu tinha que colocar 3 caixinhas, porque são 2 elétrons em cada caixinha que eu posso colocar com spins opostos. Então, o orbital P tem 6 elétrons. Aí nós temos aqui, ó, um halter, 2 elétrons, outro halter com mais 2 elétrons, já dá 4, e outro halter com mais 2 elétrons, que já vai me dar 6. E eles juntos me deram este formato de uma florzinha, né? Vê se não lembra uma flor. É isso aí. Então, nós temos que pensar agora que aqui, quando eu falar do orbital P, pode que em alguns exercícios apareça este formato de florzinha, certo? E eu tenho também, para dar sequência aí aos nossos estudos, a nossa próxima aula, que a professora vai estar mostrando em alguns slides para vocês, essa conexão dos orbitais com a ligação simples e dupla, que é o que eu estou iniciando neste vídeo. Vocês vão ter que lembrar que na horizontal é um eixo. Então, aqui vocês vão ter o PX. Vocês também têm o eixo da vertical aqui, ó. Estão vendo só? Então, vocês vão ter aqui o PY. E aqui vocês estão tendo este eixo na diagonal. Aqui vocês vão ter o PZ. E agora sim, vocês vão conseguir compreender o próximo passo que eu vou dar para vocês nessa aula, tá bom? Então, me acompanhem no próximo vídeo para que vocês possam compreender o que a professora está querendo dizer com o início dessa aula, retomando ligação simples, dupla e tripla, e agora falando dos orbitais no formato esfera para o S e halteres para o P. Não esqueçam, X, Y... Ó, X, Y e Z. 3 eixos, horizontal, vertical e diagonal. Beleza, gente?